iniciar a nossa disciplina, a princípio falando a respeito de angelologia, né? E esse termo, esse nome, essa disciplina, ela realmente é muito conhecida. Já ouvimos falar muita coisa dela, mas fica sempre uma dúvida: o que temos ouvido realmente é o que a Bíblia diz? Que isso faz diferença, né? Nem sempre o que ouvimos é o que a Bíblia diz. E o que nós ouvimos, realmente entendemos ser, né, o que a Bíblia diz ou não? Tá. Para falarmos a respeito disso daí, baseado no pré-conhecimento que nós já temos, é notório de que eu acho que não é tão simples assim, de uma forma chegar e dizer assim, o que é angelologia? A doutrina que fala sobre os anjos, sim, mas quais são os papéis dos anjos, né? Isso para mim é que é o importante, sabe? É tipo um exemplo, nós somos chamados, e existem aqui, eu quero que vocês partam desse princípio, nós somos chamados, né, no mundo secular, onde nós temos várias funções, várias profissões, e no reino de Deus os anjos também não são diferentes. Um exemplo, existem engenheiros, né, no reino material, existem engenheiros, existem os profissionais literais, existem médicos, né, o pessoal da construção civil. Então cada um são bons naquela área onde eles são determinados. E aí Deus estabeleceu algumas ordens, né, hierárquicas que nós temos tanto no mundo material como no mundo espiritual. E no mundo espiritual ele separou os querubins, serafins, os arcanjos, né, e os anjos, principados, potestades, dominadores do ar, né? E ali muitas vezes, né, eu não sei, porque algumas vezes nós vemos, e eu acho interessante, nós vamos falar sobre isso em relação aos casais e tudo, não sei se você já notou que em alguns milagres que Jesus fez, não era assim dizendo, não era problema de saúde, na verdade era um demônio que atuava sobre a determinada pessoa. Então assim, muitas vezes quando é um caso desse, não adianta você levar ela no médico, porque o médico vai passar um psicotrópico, né, um remédio lá, até mesmo uma coisa secular e natural, para que ela faça um tratamento e aquilo nunca vai sair. Quer ver um exemplo? Não sei se os irmãos lembram dessa história aqui, de Lucas capítulo 11, versículo 14. E estava Jesus expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Se fosse levar ele lá no fonoaudiólogo, né, será que ia resolver alguma coisa? Né? Talvez se ele fosse um pastor, né? E o homem imundo, qual é o seu nome? Outro também, que aquela adivinha, não sei se os irmãos lembram lá de Paulo, em Atos 16. E ora, aconteceu que quando íamos a um lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então, houve-se o que? Uma expulsão, né? No caso ali, o apóstolo tirou, né? Expeliu aquele demônio, enfim. Quem é? Assim, eu vou passar um princípio, aí depois nós vamos estudar algo, e aí nós vamos entrar na apostila. Que a apostila, ela para mim, se vocês só lessem ela, para mim já estava bom. Só que a gente quer o quê? Um preconceito, um conceito, e aí você tem, como é que eu posso dizer? Aí vocês estão liberados para entrar de cabeça aí nesse material. Os anjos de Deus, existem os, né, do inimigo e os de Deus. É claro que uma vez um irmão me perguntou, falou, irmão, mas essa luta entre Deus e o diabo? Eu falei, irmão, essa luta nunca existiu. Como nunca existiu? É porque a verdade, e Satanás contra Lúcifer, contra o diabo, sim, ou contra Jesus, mas ali era uma luta, ele como Jesus, homem. Por causa da nossa condição, ele pôde fazer, entre aspas, né, aqueles maltratos somente na cruz por permissão de Deus.
Porque quando Jesus andava sobre a terra, o inimigo não tinha poder nenhum sobre ele. Pelo contrário, corria às léguas quando eu ouvia dizer que ele estava chegando. Então, assim, essa luta, e bem claro, sabe, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro pra gente. Ah, a batalha espiritual, sim, a batalha espiritual, os anjos lutam por causa das nossas causas, mas não por causa de Deus. Não. A Bíblia diz em Apocalipse 20, se não me falha a memória, versículo 1: e Deus enviou um anjo, e ele tinha uma cadeia na mão, e prendeu Satanás e lançou no abismo. Ali ele não diz nem a ordem eclesiástica do anjo, diz que era um anjo. Era a mesma coisa que eu sempre usei essa ideia. A mesma coisa do irmão estar passando ali, eu falei: irmão, apaga essa luz para mim. É qualquer um que estiver ali, pode ser um presbítero, um pastor, um evangelista, um missionário, um diácono, um irmão, todo mundo é irmão, né? Aí vai lá, tá. Enfim, Gabriel, ele era um anjo mensageiro. O anjo respondeu, Lucas 1:19. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, enviando-lhe as mensagens, ao qual me permitiu que viesse lhe trazer as boas novas. Isso falando, né, para Maria, também para José. Depois Miguel, conhecido como um anjo de guerra, que era um príncipe entre os anjos, isto é, que tem uma patente elevada e possui outros vários anjos a seu comando. Em Judas capítulo 1 versículo 9, né, diz: contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa a ele, e disse: o Senhor te repreenda. Agora tem uma parte aqui na apostila, você está com a apostila aí, né? Os irmãos estão com elas? Vocês estão? Esqueceram o celular? Tá, mas aí anota pelo menos a página. É o que eu falei, essa apostila, para mim, ela é uma ferramenta muito boa para os irmãos. Página 25. Aí está escrito lá, tem o nível terrenal, né? As dimensões de Efésios 6:12. Nível superior e nível inferior. É esse quadradinho aqui, não sei se os irmãos conseguem ver aí, encontrar? Página 25, esse quadradinho aqui. Eu marquei ela. Eu não vou desenhar esse quadradinho aqui, mas tá. Por quê? Até mesmo que o nosso quadro está um pouco... A sua está na página 24? É esse quadradinho aqui embaixo da mesma moeda. Aí tem aqui, nível terreno. Vocês chegaram a encontrar? O meu que está na página 25. Tá, então... Qual é o título da web original? Não, página 25. Na minha 25 está... Não, vê na 19. É que na 19, que tem que ter um questazinho. Encontrou 19? Não? 19, trabalho sistemática. Aí vai descendo, mesma moeda. Então eu vou reformular ela então. Olha só. Eu vou desse lado aqui a gente. Nível superior e nível inferior? Exato. Você mora na página 17. Então pronto, irmãos. Eu não sei, de repente o tamanho da... Exato. Encontrou? Então pronto. Então esse aqui, ó, é um nível superior e aqui um nível inferior, vamos assim dizer. Como nós estávamos falando, o inimigo ali, o arcanjo Miguel, ele foi expulsar a Lúcifer. E veja que no quadrado posterior ele diz: o Senhor te repreenda. Quando nós vamos fazer isso no nível inferior, nós falamos: sai em nome de Jesus. 17.
17. Vou colocar aqui, que aqui é essa aqui, depois eu. Está na frente do campo, deixa eu ver. Página 17. Aí ele diz: o Senhor te repreende. E nós dizemos: sai em nome de Jesus. No reino em que Lúcifer e o arcanjo Miguel vive, quem governa, quem é o maior, vamos assim dizer, quem é Deus, na verdade, é o Senhor. Não há outro. Nesse mundo em que nós vivemos, no nível inferior, existem vários senhores, entre aspas, vários deuses. Mas o único ao qual essas entidades que estão nesse nível superior respeitam no nível inferior, Jesus. Codinome Adonai. Nós já estudamos, né, a respeito disso daí. Então, quando esse nome como é que se diz, pronunciado, esses principados se dissipam. Lembram que quando certa vez Jesus falou: todo poder me foi dado nos céus, na terra e embaixo dela, aonde a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará diante deste nome. Então os principados, ao ouvirem esse nome, se dobram, porque eles o conhecem. E o arcanjo Miguel, quando expulsou, no caso, né, ele não ousou pronunciar contra si juízo de maldição com relação ao principado que estava sobre ele, ao qual Lúcifer assim o tinha, mesmo caído. Ele, quando assim o fez, a Bíblia diz que ele falou: o Senhor te repreenda. Era a mesma coisa que eu e você estivesse dizendo: sai em nome de Jesus. Mas isso nós estamos falando em um outro nível. Por que eu estou querendo levar vocês para isso? Olha as dimensões aí embaixo, ele fala: pelo nome de Jesus é um nível inferior, que atua sobre o nível supostamente superior. As dimensões são de Deus, que é o nível onde Deus atua, dos anjos, que é o nível dos anjos, né? Calma aí. Dos anjos de Deus e dos anjos caídos de Satanás e dos homens, da carne, da natureza, do sistema dos homens. Aí tá, essa aqui é outra história. Nós vamos continuar aqui nesse outro princípio aqui ainda. Isso aqui era só para vocês terem uma noção de aonde é que nós vamos, de onde eu estou querendo encaixar vocês, para que vocês comecem a ver o princípio da apostila. Então vinha Miguel, que era o arcanjo, né, o de guerra, que era o anjo da oração, que levava também as nossas orações a Deus. Vinha Gabriel, que era o arcanjo também, ou melhor, o anjo, que trazia diante de Deus a mensagem de Deus. A Bíblia diz que ele assistia a Deus, era um dos principados que está próximo a Deus. E dentre eles também tem os serafins, que estão aonde? Por cima de Deus, né? Que ele, com suas asas, eles cobrem os pés, né? Eles cobrem o seu corpo e eles cobrem o seu rosto diante da magnitude, da glória, né, de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, só estou fazendo só uma introdução a respeito a isso. E uma das partes do serafim está lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3, onde diz assim: acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, né, e clamavam e tal, dizendo: santo, santo. Tá, isso daqui os irmãos já sabiam. Existem os anjos auxiliadores, né, que têm a função de ajudar aqueles que são os filhos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 1,14: e os anjos são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Beleza. Existem os anjos protetores, que não é o da guarda, tá? Eles têm a função de guardar e proteger todos que confiam em Deus, né? Salmo 91, versículo 11 e 12. E tem os anjos maus, que são os demônios, e nós conhecemos mais como principados e potestades, que está relatado em Efésios, que fala a respeito da luta, né, dos anjos, e com relação à nossa batalha espiritual. E o superior que está falando é os céus, é? Espiritual, né? Que nós estamos. O inferior é a terra. É a terra, exatamente, é onde nós estamos. O irmão já se
Situou aí. Já se encontrou. Mas no caso aí, nós vamos nos até a segundo ponto, né? Sim, Os anjos, Deus e os demônios. nós vamos trabalhar essa parte a princípio. Eu vou começar logo com uma pergunta que tem no nosso questionário aí mais na frente. Início. Olha, quando foi criado o reino das trevas? A partir da queda. Caiu aonde? No céu. E ele habitou somente no céu? Não. Né? Olha lá. Né? Nas regiões celestes. E as regiões celestes caem do céu, né? Aquela, nós, né, dizemos que aqui, pronto, tal. Aqui fica o monte, né? É como se fosse o monte de Deus. Vou fazer aqui uma simbologia. Vou botar apenas 4, que é, deixa eu ver, aqui seria a terra e aqui vamos dizer que seria o abismo. E aqui era o céu. Aqui era naquela figura que nós vimos antigamente, irmão, lembra que aqui era o seio de Abraão? Seio de Abraão era o mesmo Seol, né? Sheol, e aqui é o Hades, que é o princípio das dores, e aqui é o abismo, né? Tá. O abismo, aqui é a terra, aqui é as regiões celestes, é o vale da sombra da morte, é o Bazã, e a Eira, Jordão, daí vai. Enfim, e aqui, vamos aqui, né? Eu estou meio destreinado aqui, mas enfim. Aqui ficavam-se os anjos, né? Vamos dizer, os anjos de Deus. Ficam aqui. Os demônios, eles ficam nessa região. Vou simbolizar só esses pontinhos. Eles ficam nessa região. Vamos fazer aqui uma revisão, tá? Por quê? Quando a pessoa está na terra, para lá. Quando a pessoa está aqui na terra, depois que ela morre, antigamente ela vinha, se morresse com Cristo, né? Vamos dizer um ímpio. Ele morreu, ele desce para o Hades. O princípio da vida. Esse lado aqui está para colocar. Desce aqui para o princípio das dores. E aqui ele permanece até o dia do juízo final. Tranquilo. Tranquilo assim, a gente sabe. Está prestando atenção. Eu vi uma palavra, não sei se foi de C.S. Lewis, eu não me recordo quem foi o reformador, mas ele disse assim, que o homem, por todas as suas alegrias, por todas as vanglórias e por todos os prazeres que ele tem de viver nessa vida, em 1 minuto apenas no inferno o fará esquecer de todos eles. Então talvez não seja tão tranquilo assim, né? Enfim, então Cristo morreu, a Bíblia diz que ele desceu, pegou o cativo, o cativeiro e levou para, aí aqui nós a dividimos, né? Existem 3 dimensões, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais aqui na frente, nessa apostila, se vocês vão lerem, né? Aqui é o estado do era, do é e do será, né? Então Jesus, a Bíblia diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e ele fez um novo e vivo caminho, para que todos aqueles que hoje morrem em Cristo, os anjos, né, que estão na região celestial, aqui ao lado do trono, né, de Deus, e às vezes guerreando contra esses principados. Lembra de Daniel? Quando a Bíblia diz que Daniel orava por 21 dias e houve um principado, né, que era um dominador, um principado de região que o impedia que ele descesse. Posteriormente veio Gabriel e tal, enfim, né? Então,
Aqui é onde há as batalhas nas regiões celestiais. Cristo já nos deu um novo e vivo caminho, que ao corrermos, os anjos vêm, e aqui eu entendo que é de uma maneira assim muito que, sabe, tipo um exemplo, os demônios não têm poder sobre isso. Existe a ira, né? Nessa apostila os irmãos vão ver essa definição do Alderi a respeito disso. Existe a ira, é separado. Esse tem Cristo? Tem, vai para lá. O que não tem, já era. Os demônios carregam. Quando ele sobe aqui, no exemplo, saiu da terra, o corpo vem, dá a entender que é dessa forma, né? Não está dizendo que ninguém foi lá e voltou para dizer, mas ele dá a entender que é assim, que quando a pessoa morre, que chega nessa região celestial, se ela tiver as marcas do sangue do cordeiro, né, for redimido, lavado, o Espírito Santo, que é o penhor que está dentro dela, por isso Jesus enviou o Espírito para que por esse penhor nós saibamos, né, que somos dele. Nessa exata hora, os anjos de Deus vêm, a pega e leva por esse novo e vivo caminho que Jesus fez. Já os que não têm, quer dizer, os anjos não vêm, os demônios já estão aqui e já carregam direto para o lado, né, para o lado, aguardando essa punição futura. Tá, com relação a isso, o que eu quero dizer? Que nós estávamos falando a respeito dos anjos, né? Quando Adão, e nós estávamos falando a respeito do reino das trevas. Quando foi que esse reino se propagou? Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele colocou Adão aonde? Em um jardim no Éden, né? Então o Éden, sim, separou e fez um jardim. O Éden é um lugar maior, o jardim é uma parte que ele colocou o homem. Agora, irmãos, Deus colocou o homem dentro do jardim para que ele fizesse o quê? Guardasse de quê? Do inimigo. Então onde é que estava o inimigo? Do lado de fora do jardim, que a mulher estava lendo hoje lá. Diz que o homem tem o dever de guardar o lar, né? Que é a coisa que a mulher fala. Aí então, esse era o dever do homem. Se ele vai guardar, se não tem inimigo, para que ele vai guardar? Está entendendo? Então ali ele já tinha como é que eu posso dizer? Uma função de que? Guardar, cultivar e lavrar aquela terra e não permitir que o inimigo entrasse. Ao qual certa vez a Bíblia diz que ele entrou através, né, semelhante, né, como o corpo de uma serpente. Aí aqui a gente entra agora na apostila. E aqui a gente vai voltar para cá. Os olhos da alma. Página 3. Não é isso? 2, né? Rapaz, esse negócio de jogar no PDF deu um probleminha. É porque lá embaixo está 9, aí no outro canto que está 3. Pois é, enfim. Olhos da alma. Nesse título aí, quem tem a apostila. Adão não era um homem como os homens de hoje. Vamos, irmãos, eu quero te trazer para esse entendimento aqui. E assim, depois você diverge, se tiver sentido ou não. Adão não era um homem como os dias de hoje. Antes do pecado, Adão era semelhante a Cristo no Novo Testamento, o filho gerado de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Cristo não se sentia como um homem sobrenatural, ele era um homem normal. Adão no Éden era como Cristo, com uma diferença: ele precisava confirmar a sua existência para sempre antes de que fosse liberado para viver fora do Éden, sem ser importunado pelo poder das trevas. Nós não lemos nem um parágrafo, mas não sei se já deu para você notar que aqui a gente dá para extrair muito entendimento a respeito disso. Do lado de fora existia o que? Caos, desordem e trevas. Do lado de dentro existia paz, harmonia e alegria no Senhor. E Adão tinha o privilégio de que? Separar isso. Nós estudamos um pouco em antropologia, porque ali a gente falava que ele teve que fazer o que? Uma eleição. Ele teve que escolher entre servir a Deus ou o inimigo. O inimigo era quem? Ele mesmo.
as paixões dele, o prazer dele, né? A vontade dele. E ali os olhos dele não foram abertos, porque a Bíblia diz que os olhos foram abertos depois que eles comeram. Vamos continuar aqui. No Éden, trevas. Por isso, presta atenção. Por isso, quando ele foi criado mortal, mas com todas as condições de ser imortal. Bastava obedecer a Deus e tornar-se imortal, pronto para sair do Éden sem problemas. O ser completo, Adão, consistia em espírito, alma e corpo. Seu espírito foi capacitado por Deus para operar em dimensões espirituais especiais, mas precisava de discernimento. Esse discernimento somente poderia lhe ser dado para que, depois que passasse pela prova da sua escolha, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo dependia disso. Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus falou para ele dos principados. A gente tem relato disso? Das potestades, dos demônios, pelo menos assim, a gente dá a entender que era só Adão e Eva. No mundo todo, né? Dá a entender que era só isso. Mas Deus, olha, Deus, ele é tão soberano que quando o inimigo ousou desafiar ele, olha, esse negócio de guerra contra Deus nunca existiu. Deus não quis, sabe? Ele é como se diz: eu não vou nem me levantar para lutar contra você. Eu vou usar um ser menor do que você para te derrotar. E ele criou o homem. E nem assustou o homem que do lado de fora tinha perigos. Nem isso Deus não fez. 2. A sua alma podia ter sido capacitada de olhos abertos, mas foi criada de olhos fechados até a escolha. Poderia ter sido criado com a alma com os olhos abertos. Aí tem gente que às vezes vai pela a parte literal e fala: então quer dizer que Adão era cego? Tinha um olho fechado? Não. Os olhos da alma aqui simbolizavam o reino do mundo espiritual. Adão não via o mundo espiritual. Nós vemos? Não. Nossos olhos espirituais estão fechados, né? Já pensou se a gente saísse aqui nesse carnaval aí, tanto de demônio, será que a gente não ia ver? Aguentaria. Aguenta, né? Tá vendo? É que nem o outro falar, mas você tá ouvindo, né? Ou porque tem ouvido, enfim. Eu falo assim: se pudéssemos ver as lutas que são travadas espiritualmente ao nosso redor, e muitas vezes nós vivemos como se isso não existisse, sabe? Nós estamos andando no meio de uma guerra, e de uma guerra que é muito mais ferrenha do que, um exemplo, uma guerra militar, né? E nós vivemos como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. 3. Mas somente o seu corpo tinha olhos físicos abertos, isto é, dos 3 olhos, somente os do corpo, aí fica estranho, né? Somente os do corpo estavam abertos. Os olhos da alma deveriam ser abertos depois da decisão e da obediência entre a obediência e a desobediência, entre as outras árvores, incluindo a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a história o irmão deixou aqui, né, que é o Gênesis, que ele fala ali a respeito das árvores. Os irmãos lembram que nós falamos que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela era boa e agradável aos olhos, ela era boa para a vista e ela era desejável ao paladar. A árvore de Deus, eu não queria, porque isso aqui eu sei que os irmãos já viram, mas aí vamos relembrar. Eu não sei desenhar árvore, então vamos lá. Vamos aqui dizer que aqui é uma árvore. Tá, e aqui era a árvore da vida. Eu tenho elas aqui na apostila. Os irmãos não lembram dessa aula, não? Não.
qual foi a diferença para Adão? Por que Adão foi reprovado diante de Deus? Quem lembra aí? Antes de eu achar aqui. Sem a permissão de Deus, né? Sem Deus. Deus iria dar isso aqui para ele, né? Ó, onde é que está esse texto? Carlos de jardim para lavrar e ordenou, e estava. Sim, é a parte que fala. Não pode nem tocar, nem olhar, Tá, olha só. A árvore ela era agradável à vista, boa para comer. Agradável à vista, a árvore A, a árvore B e a árvore C. E essa daqui era a árvore da vida. E essa daqui era do conhecimento. Eu acho que do conhecimento. A árvore de Deus, que era a da vida, ela tinha todas essas três características aqui: a A, a B e a C. Deus não privou Adão dessas três coisas, não. Deus as deu separado. Para comer, né? E a árvore do conhecimento. Agora, essa outra aqui, essa daqui, Deus falou: essa daqui é minha. Dela você não toque. Só que existia uma outra árvore. O que Adão tinha que fazer? Simplesmente rejeitar essa e ir direto para a árvore da vida. Hã? Essa daqui era de Adão. Ele tinha árvores lá que era boa, agradável aos olhos. Ah, é, que é a vida. É exatamente, entende? Cara? Esse aqui foi o que ele fez. Então, essa daqui, essa era da vida, e essa daqui era do conhecimento do bem e do mal, que tinha todas as três juntas. A minha cabeça aqui tem o que me engana nele. Essa daqui era do Senhor, ele não deveria tocar nela. E a do Senhor era semelhante a dele, mas era do Senhor. E essa daqui era a árvore da vida, aonde ele iria. E essa era a eleição dele. Simplesmente não comer dessa árvore que Deus falou para ele não comer, e somente depois comer dessa árvore que Deus falou, melhor verdade, não disse nada sobre ela. Só disse que não era para ele comer daquela outra. Essa daqui foi a eleição do homem. Como foi a eleição dos anjos? Os irmãos lembram? Houve, isso aqui a gente aprendeu porque ouviu falar, né? Houve uma rebelião nos céus, aonde Lúcifer, e isso aqui a gente não entende, né? Conseguiu no reino espiritual dissuadir, iludir, perverter, iludibriar, convencer, fazer ato de rebelião contra Deus a respeito do ser humano. Porque Deus tinha em seus intentos, como nós falamos mais na frente, nós vamos ver sobre isso. Deus tinha sobre seus intentos o desejo de criar o homem, um ser mais elevado do que Lúcifer, aonde Deus pudesse habitar nele. Eu acho interessante que tem isso aqui é conjectura, ficção. Aquele filme, um filme que fala sobre Gabriel, Anjos da Noite, parece, um negócio assim o nome do filme. E eles chamam os seres humanos de macacos, né? Que o Criador decidiu e desejou estar com os macacos, e que os anjos não iriam permanecer nesse estado, né? Porque não iam se dobrar aos macacos, né? A esses seres inferiores, pois a própria Bíblia diz que Deus os fez um pouco menor que os anjos.
né? Quando falou de Cristo, fez nós também. Mas ele referiu-se um pouco menor do que os anjos, porque Cristo era infinitamente maior, né? Não por causa de nós, mas por causa de Cristo que é referenciado isso daí. O diabo sempre está dizendo, aqui já estou na apostila de novo, na página 4. O diabo sempre está dizendo ao homem o mesmo que falou a Eva, e é assim que ele disse a Deus. Vamos nos aprofundar um pouco na passagem de Eva e do homem, e depois a gente vai para essa parte espiritual. Eu estou aqui em Gênesis, no capítulo 3, né, da nossa lição, na página número 4 da nossa apostila, eu acredito ser a 4. Gênesis 3, Satanás fez 3 mentiras para Eva. A primeira, está grifada aí, em negrito aí nessa parte aí de Gênesis 3. E no versículo 4 de Gênesis, capítulo 3, ele diz: E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Essa foi a primeira mentira. Porque Deus falou: se comer dela, morrerás. Então ele já começou a ir por aí, né? A primeira mentira de Satanás: porque Deus sabe que no dia em que dela comeres do fruto, os vossos olhos se abrirão. Falava dos olhos da alma. E era a segunda mentira de Satanás: e sereis como Deus. A terceira mentira de Satanás: conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? Que não eram os espirituais, eram os olhos físicos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu do fruto e deu para o seu marido, e ele comeu. Aí ali estão as 3 árvores: boa aos olhos, agradável, né? E para se dar entendimento. Ela pegou porque a do Senhor tinha o que ela tinha, só que de uma forma separada. E aí Deus colocou aqui um exemplo. Aqui você vai entender agora. A vida cristã, ela é dividida aqui em pelo menos 30%. 30%. Mais 30 e mais 30. Vamos pegar esse mesmo exemplo que ele disse aqui, de Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, vendo a mulher que era boa para se comer, nós vivemos em busca de tudo que é bom para se comer. Mais 30%, nós vivemos em tudo que é bom e agradável aos olhos. E os outros 30%, nós vivemos para tudo que é bom, que é desejável, para que nos dê entendimento. E os outros 10%? É o que o Senhor exige para ele. Aí existem várias simbologias, dentre uma delas, o dízimo, né? Aí o dízimo é de quê? Um exemplo, aqui eu estou falando para vocês, né? Vocês são a maioria que são obreiros, se não for vai ser um dia. Esses 10% que Deus fala aqui é só de dinheiro? É complicado falar sobre isso, porque amar a Deus, né? Esse foi o maior mandamento que Jesus disse que existia: amarás ao Senhor teu Deus. Aí ele assemelhou o outro, completando este, né? Mas ele disse que esse é o maior mandamento. Não me adianta eu fazer tudo que eu queira nesse mundo, e o que importa, sabe, o que vier na telha, que você achar que é bom. O apóstolo Paulo, certa vez, está aqui na nossa aula, ele falou que ainda que o meu sentimento seria como um ferro que tine, se não tivesse amor, de nada seria. Por que eu estou falando isso? Porque não basta apenas fazer barulho, sabe, praticar boas obras e estar fazendo aquilo que acha que é certo. Para Deus você tem que servir a Ele, você tem que amar a Ele. Todo mundo aqui já foi casado, né? Se não for, um dia namorou. Tem um irmão ali que não é. Então assim, sabe, eu não sei se vocês passaram por isso. Eu acho que aqui não teve casamento arranjado, né? Todo mundo aqui casou por amor. Né?
Então, irmãos, lembra como era no início do seu relacionamento. Você fazia de tudo para ver a mulher, para ver o homem, sabe? Desmarcava compromisso, queria viver em função desse relacionamento, buscando e tal. Você queria estar perto. Isso é amor. Aí eu pergunto, hoje nós temos esse amor por Jesus? Será que a gente tem coragem de dizer, Senhor, eu te conheço, eu te conheço? É uma coisa que eu tenho falado com um cara lá no serviço, eu falo direto, eu falo, rapaz, nós hoje vivemos um tempo, sabe, tão complicado, que assim, quando nós nos aproximamos de Deus, nós queremos conhecê-lo. No meio da igreja existem muitos paparazzis, a verdade é essa, fãs de Deus, alguns nem isso, eu não sei nem o nome que eu dou para esse tipo de gente. Mas assim, pessoas que querem, conhecem, sabe? Vamos dizer um exemplo, você já foi fã, talvez na sua adolescência, de um cantor, de uma cantora, de um artista, não importa quem seja, você sabe o nome dele, o nome da mãe dele, do pai, quantos filhos ele tem, a data de nascimento, você conhece tudo dele, mas um dia você chega perto dele, ele olha para você, aí fala, ó, esse cara aqui e tal, ele é, tudo bem, o máximo que ele te dá é um abraço. Por quê? Porque ele não tem intimidade com você. É a mesma coisa, Jesus falou, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós operamos maravilhas. Então eu direi, abertamente apartai-vos de mim, vós malditos, porque nunca vos conheci. É complicado falar sobre isso. É o princípio da rede social. As pessoas seguem, mas não sabem nem quem é. 500 mil seguidores o cara tem. E ele não sabe nem o segundo nome de uma outra pessoa. Tem desse que não sabe nem a cor da pele, né? Porque é tanta gente que ele não tem intenção. Eu tô me... Como é que eu posso dizer? Eu estou indo para um lugar que não deveria. Eu quero falar sobre angelologia, né? Baseado nesse princípio que nós estamos agora lá no Éden, Romanos capítulo 5, versículo 15. Porque não adianta eu fazer a aula aqui, aí depois chega, eu não falo nada dela e perde tempo em casa. O que está escrito aí? Quem é que lembra? Nós já falamos sobre isso já várias vezes. 5:16. O bom, entretanto, não é como no caso que somente o pecou, porque o julgamento veio logo de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transporta de muitas ofensas para a justificação. Amém? O que é que acontecia depois de Adão? Quando Adão pecou, como é que era a condenação do homem? Não importava mais se você era um pecador, se você deixasse de pecar, se você se arrependesse, né, dos maus caminhos, se não fizesse, ou se fizesse tudo que agradasse ao Senhor, não importava mais. Por quê? Porque nós já estávamos debaixo da ofensa de um só homem, de Adão. Acabou. Sabe, é como o neto de Caim, Tubal Caim. Ele falou, meu pai matou Abel, o cara raspou no meu pé, eu matei ele, e eu mato 7 vezes mais do que meu pai. E esse pecado não era imputado sobre ele. Por quê? Porque ele já estava condenado. Um exemplo, nós temos filhos, e os nossos filhos, né, vamos dizer um exemplo, ele chega e fez alguma coisa que você não gostou, aí você, menino, não faz isso, aí ele vai lá e faz de novo. Aí tem gente que às vezes você pega um cinto, né, de uma maneira mais drástica, vai lá e bate nele. Aí outras vezes você vai sempre tentando aumentar o nível de castigo para ver se ele para. Quantos concordam que o maior tipo de castigo seria a morte? Existia algum outro maior do que esse? Deus se irou tanto
que quando Adão caiu, Deus já o sentenciou à morte. Mesmo em sua misericórdia posteriormente, quando deixou, quando o expulsou do paraíso, mas ele já tinha dado o maior castigo que o humano poderia ter. Talvez se ele tivesse dado um câncer, um estado, vamos dizer, um AIDS, um estado terminal, alguma coisa assim, posteriormente ele poderia se arrepender. Mas Deus já automaticamente o julgou. É como no texto que nós lemos: pela ofensa de um só estava toda a raça humana condenada ao pecado, e um novo pecado não lhe seria mais imputado. Um exemplo: Enoque pecou? Então, independente de Deus amar, ter comunhão e gostar de Enoque já era pecador. Não tinha mais, como é que eu posso dizer, opção de salvação para Enoque. Oi? Sim, mas eu estou citando, eu estou dizendo o exemplo dele, porque ele era um que, como você lembrou, Deus... Pois é, então ele já nasceu com essa ofensa. E não importa se, como a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Ele andava tanto com Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, Deus gostava tanto dele. É como um exemplo: nós temos Moisés e temos Abraão. Abraão, Deus diz que que Abraão era amigo de Deus, porém Moisés, Deus gostava de estar com Moisés. Então o nível de experiências, de relacionamento que Moisés tinha com Deus foi muito maior do que o nível de relacionamento que Abraão teve sendo amigo. Está entendendo? Então é isso que eu falo lá no serviço. Às vezes, esse é o nosso problema. Às vezes a gente conhece demais a Deus. Tem uns que nem isso quer, mas nós às vezes nos conhecemos demais, queremos conhecer demais a Ele, mas nós temos muito pouco relacionamento. O nosso nível de comunhão com Ele é muito pequeno, é muito raso. Uma vez eu vi um irmão, certa vez ele disse assim, alguém perguntou para ele: fulano, você conhece a Deus? Ele: rapaz, eu tenho um doutorado em teologia, já escrevi mais de 3 tratados. Ele falou: não, você não entendeu, eu estou perguntando, você conhece a Deus? Você acha que não? Um exemplo bem prático e simples aqui: Nicodemos era mestre em Israel, era sacerdote. O que Nicodemos fazia, irmãos? Olha, no mínimo papa, nós íamos canonizar ele aí, um grande homem de Deus. Nicodemos, não estou dizendo que a gente faz, mas é o caso dele. Ele não, também acho, estou chutando aqui, não mentia, não adulterava, não prostituía, não bebia, não roubava, não ficava de olho nessas televisões, tantas coisas nocivas que a gente acaba absorvendo, e naquele tempo isso não tinha. E ele chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu quero ser salvo. Ele falou: olha, Nicodemos, você, depois de 30 anos estudando a Torá, você conhece a lei, você conhece os princípios, você tem um coração bom, você faz boas obras, você me conhece, você conhece os meus mandamentos, você guarda a minha lei, você medita nela de dia e de noite. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, Nicodemos: você vai ter que nascer de novo. Sabe, é nessa hora que eu jogo esse peso. Você conhecer demais é bom, mas o seu nível de relacionamento tem que ser equiparado. Um exemplo, até uma vez eu falei, outra vez que eu preguei sobre Marta e Maria. Marta estava diante dos pés do Senhor. Você já imaginou, você está dentro de casa, aí alguém chega assim e fala: irmão, eu vou lá na sua casa. Beleza, vai o irmão Juvelino e a esposa dele. 2 pessoas, a gente joga num canto ali, em qualquer lugar, recebe. Só que Jesus não era assim não, irmão. Jesus, quando ele falava que ia na sua casa, ele ia com pelo menos 12. Isso sem falar a multidão que vinha atrás dele. Imagina Marta, que a Bíblia diz que ela estava procurando alguma coisa para agradar, porque ela estava fazendo algo, e ela disse: Senhor, não te preocupas e não te incomodas de ver a minha irmã aí parada? E ela falou, Jesus falou: Marta, ela escolheu a melhor parte.
Marta não entendeu, porque Marta queria fazer alguma coisa para ele. Depois, a Bíblia diz que Jesus, Lázaro morreu. E aí estou só encurtando a história. Quando ele se aproximou, a Bíblia diz que Marta correu, foi lá e falou: Senhor, se tu estivesse aqui, olha, Senhor, meu irmão não tinha morrido. Certo. Eu já te falei, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ele continuou caminhando. Só que a Bíblia diz que quando ele encontrou Maria, a Bíblia diz que ele chorou, irmãos. E a mesma coisa que Marta falou para Jesus, Maria também falou: Senhor, eu sei que se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus falou: ele não morreu. Aonde colocaram o corpo? Jesus ouviu, não deu uma palavra. Jesus falou: eu vou fazer algo, porque você, Maria, tem relacionamento comigo. Você tem eu tenho intimidade com você, sabe? Eu tenho prazer de estar com você. É como Moisés falou: Moisés, eu vou contigo, Moisés. É isso que nós temos que ter. Conhecer a Deus é bom? É, mas não quer dizer que é o máximo, não. Às vezes, tipo um exemplo, eu não queria falar, mas você tem seu relacionamento com seu cônjuge. Você é capaz de ficar 1, 2, 3 horas sem falar com ele, às vezes numa viagem, tranquilo. E você não está de mal com ele, não. Seu nível de relacionamento, de comunhão é o mesmo. Só que tem gente que acha que para ter comunhão tem que estar falando. É a mesma coisa, muitos irmãos que ficam só orando, né? Fala. Aí quando o outro vai falar, ele vai embora. Não, já orei demais, eu já orei 3 horas. Mas Deus não falou nem 1 minuto com ele. Ele falou o que ele quis e não desabafou. Aí Deus ia falar: meu filho, faz assim. Aí ele correu, foi embora, porque é um monólogo, né? Então são coisas, sabe, tão pequenas, mas isso faz parte do nosso relacionamento. A morte reinou ao menos, sabe, aqui eu vou esticar, porque senão a gente vai ficar muito. Eu quero passar isso aqui para vocês. Eu tenho que passar. No versículo 14 nós falamos muito sobre isso, que a morte reinou até Moisés. Por que a morte reinou até Moisés? A morte reinou sobre todos? Não. A respeito da ofensa de Jesus, nós já falamos aqui, Deus tinha sentenciado a morte, e agora? Ele matou todos. Um exemplo, quando ele fez com Noé, matou todos e deixou Noé, resolveu? Não, de Noé veio todos os outros novamente. Depois ele veio lá na Torre de Babel, separou os irmãos, todo mundo lá por línguas, dividiu no país, largou no mundo. Resolveu o problema da humanidade? Não. Depois a morte, ela se tornou injusta. Por que ela se tornou injusta? Por causa de Jesus. E um outro exemplo, toda vez que fala sobre isso, o irmão fala: irmão, e os bebês? Pois é, os bebês tinham a ofensa de Adão? Não tinha. Aquele que estava dentro da madre, ainda da mãe, morreu. A morte reinou sobre ele. A morte matou ele. Mas foi injusto. Qual é o salário da morte? Tá difícil, né? Tá melhor, tá muito fácil desse jeito, né? O salário do pecado é a morte. Agora, se a pessoa não pecou, é justo ela receber um pecado, o salário indevido? Não. Então o que aconteceu? Por quê? Porque a morte já tinha poder, tinha domínio sobre todos. Todos estavam livres dos seus pecados, pois estavam sentenciados em Adão. Consegue compreender isso aí? Vamos ver. Adão. Esses dois aqui tá bom. Quando Deus, aqui quando Deus sentenciou Adão, automaticamente aqueles que vieram depois de Adão foram sentenciados. E não importa o que fizessem, não sei se os irmãos lembram, no capítulo 5, versículo 16, que pela ofensa de um, todos, sabe, não abriu exceção. E os bebês? Também. Mesmo sem pecado? Também.
Aí depois Deus enviou o que? Para que separasse isso daqui. Para que a pessoa fosse sentenciada e condenada pelo seu próprio pecado. Não tem muito tempo, não vou adiantar. A lei. A lei nada mais era do que o que? Juízo. Juízo sobre quem? Sobre o indivíduo. Que houvesse pecado. Nós não seríamos mais sentenciados por causa de Adão. Não. Você é sentenciado por causa do meu pecado. Só que entra um outro princípio aí, que no caso a gente não convém falar agora, que lá é de Êxodo, onde Deus diz que ele visita o juízo e a maldição do pecado dos pais até a 3ª e a 4ª geração. Mas isso aqui a gente deixa para os casais, é outra história. Então Deus estabeleceu, a partir desse momento em diante, a história que mudou. Mudou com um agravante. Porque nós não temos mais apenas a ofensa de Adão, mas também temos o juízo e a lei. No caso da minha ofensa, que é o meu pecado, e a ofensa de Adão também está sobre mim, né? Estamos todos sobre esse pecado. Só que a lei, ela nos separa de uma seguinte forma. Um exemplo: se eu pecar, se eu matasse, eu morreria. Esse juízo que Deus fez aqui, ele fez com ira. Por quê? Porque quanto tempo demorava, um exemplo? Matusalém morreu quantos anos? Na ofensa de Adão. Aí você imagina, um exemplo, vamos dizer que ele fez um pecado aos 100 anos. Mas para que o juízo desse pecado dele viesse sobre ele, demorou no mínimo 800 anos. A lei já veio para julgar esse negócio. O cara matou, lei, olho por olho, dente por dente. Tirou uma vida, morreu, né? Arrancou um olho, vai ficar sem o olho. Tirou um dedo, vai ficar sem o dedo. Roubou um negócio, vai ter que restituir. Então tinha pena. Então a pessoa, e hoje, alguém tem medo da morte? Pelo amor de Deus, diga. Não tem, irmão. Ninguém tem medo da morte. O cara chega e fala: moço, você não faz isso, se você pecar, você vai morrer. O cara, rapaz, tá bom, deixa pra lá. Ele vai e faz. Ninguém tem medo da morte. Agora chega e fala assim: se você fizer isso, você vai preso. Ele, opa, calma aí, então tem que ver, porque, né, eu não quero ir preso. Então por quê? Porque a punição é mais imediata. Então nós somos julgados dessa forma. Posteriormente viria a morte. A lei passou a ser temida, pois o homem não teme a morte. Nós tememos hoje a lei, que é o que? A consequência. Cristo tinha que vencer agora a lei e a morte. A morte por quê? Por causa da ofensa de Adão. Deus sentenciou a todos por causa da ofensa de Adão, na morte. E também ele tinha que vencer a lei e o juízo. Ele não poderia pecar. Sabe, é como se diz, agravou um pouquinho mais a situação de Cristo. A lei veio para trazer a responsabilidade individual. Se ele pecasse, antigamente, né, não tinha nada. Uma cláusula da lei era que quem cumprisse toda a lei viveria. E a tradução correta é ressuscitaria. Romanos capítulo 10, versículo 5. Nós vamos outro tempo falando sobre ele. Perdia todos os benefícios que tinha se perdeu. Quem cumprisse a lei venceria a lei e a morte. Muitos corriam, mas só um levava o prêmio. Jesus fez o que diferenciou Jesus dos demais. Por que Jesus conseguiu vencer a lei e cumprir os juízos da lei? Porque Jesus não fazia como os homens. Jesus fez por amor. Um exemplo: em vez de eu torturar o meu inimigo, Jesus falou: eu tenho que amá-lo.
Em vez de eu revidar com aquilo que me foi proposto, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer algo bom. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele venceu a lei. E de que forma? Vou citar um exemplo aqui. Vamos dizer que existia aqui, era como se fosse um pódio. E aí tinha um troféu. Aqui ficavam os torcedores. E aqui vinham os corredores. Tá. E aqui ficavam os corredores. Quando Jesus veio correr essa corrida que era proposta, porque somente um poderia ser salvo, somente um, aquele que conseguisse vencer a lei, venceria também a morte, e esse lhe era dado o direito de ressuscitar. Não importa quantas pessoas corriam, Cristo correu legitimamente. Por quê? Pensa comigo. Aqui é como se fosse uma maratona. Esse daqui é Cristo. Todos estão correndo. Qual é uma das modalidades dessa corrida? O Diogo lembrou. Aquele que pecar, se tropeçar em um só mandamento, perdeu todos os benefícios que ele tinha dado. Não vence, não venceria, vamos assim dizer. Então Cristo veio e correu. Vamos dizer que ele chegou aqui e tomou esse troféu, porque ele ganhou a corrida. Depois que ele saiu daqui, vamos dizer que ele levou consigo os seus torcedores. Foram aqui com eles, os torcedores. E Jesus com o troféu na mão. Ia adiantar outra corrida? Não. Se esses que perderam aqui falassem assim: olha, agora nós vamos correr de novo, nós vamos anular essa corrida, nós vamos correr de novo. Ainda que eles corressem, eles teriam esse troféu? Não. Por quê? O troféu já foi embora. Né? O troféu já foi embora. E qual era o troféu? A ressurreição. Hoje muitas pessoas estão querendo correr de novo. Correr com sábado, correr com entre aspas, tá? Jejuns, doutrinas, né? E tantas outras coisas. Sendo que Jesus já correu e ele já levou o prêmio. Agora cabe a nós, os que fomos, vamos assim dizer, os torcedores dele, devemos estar com ele na comemoração. Já viu aquela história, acho que é na corrida, né, que tem no pit stop, que tem aquele banho do champanhe, que ali é a comemoração? Quando é... Oi? No pódio, né? Quando é que nós participamos daquela forma, nesse ato dessa maratona? Quando somos batizados. Ali nós confirmamos que nós estamos com ele, que nós somos torcedores dele, que nós queremos estar com ele, que nós participamos da vitória dele, que nós estamos com ele. Algumas pessoas fazem outro tipo de corrida, sacrifícios, sábados. O prêmio era a ressurreição. Jesus levou, nós como torcedores estamos com ele. Cristo correu legitimamente, pegou o prêmio e foi embora. O batismo, no caso é a champanhe, é nós na água, e o povo, que é eu e é você, que somos torcedores com ele, nós nos batizamos. Eu cumpri a lei, você cumpriu a lei. Mas como é que nós cumprimos a lei? Por ele. Exatamente, nele. Porque ele correu a corrida, ele ganhou o prêmio e ele dividiu com os torcedores dele. Então eu sou salvo, não porque eu sou, sei lá, né, que eu vou citar um exemplo aqui. Eu cumpri a lei, eu venci a lei, mas não pelos meus méritos, pelos méritos dele. Porque ele venceu e ele falou: se você quiser vir após mim, você também vai ter esses benefícios, né? Eu venci a morte, eu venci o pecado. Por quê? Porque Cristo venceu. E se ele venceu, ele me deu o direito de ser também vencedor, juntamente como ele. Um exemplo, Romanos 5,
15 diz muitos e não todos. Seria mais ou menos o exemplo de um político velho que vai agenda. E que arrasta aquele monte de candidato com ele. Mais ou menos nesse sentido aí. Os que crerem, né? No versículo 15 de Romanos ele diz: mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. A ofensa ele está falando aqui, quem é essa ofensa? De Adão. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais pela graça de Deus, o dom da graça que por um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quando a morte por causa de Adão veio sobre todos esses, né? Por causa da ofensa de um, ela pegou alguns, muitos mais a graça de Deus vai abundar por causa não da ofensa, mas por causa do sacrifício de Cristo. No versículo 16 ele diz: também não é assim que vem o dom com a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio na verdade de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio por causa de muitas ofensas, querendo a justificação. Por que muitas ofensas? Não é mais ofensa de Adão, mas eu tinha o juízo. A ofensa de Adão e as ofensas individuais, que eram as minhas. Não era mais só a de Adão, não. Era a de Adão e os meus pecados, os meus erros, as minhas condenações. Eu já estava sentenciado, mas essa justiça, né, que ele me deu, ela me livrou dessas murmúrios, assim, vamos assim dizer. Muitas ofensas sem lei, o que não viria o juízo. Isso aqui eu já me perdi aqui. Muitas ofensas sem lei. Tá. Muitas ofensas não imputadas, Deus gerou a lei, que é no versículo 17, onde ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, muito mais que recebem a abundância da graça, do dom da justificação, reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Não é minha obra, não é meu jejum, mas nós fazemos em memória dele. Fazei todas essas coisas em memória de mim. Eu faço porque ele fez. Como era o princípio aqui dos sacerdotes no Antigo Testamento? Como é que eles faziam para oferecer os sacrifícios para o povo? Existia o sacrifício cerimonial que ele fazia memorial, que era uma vez no ano, que Zacarias tentou também fazer, teve a oportunidade, né, de fazer. E existia também o que era feito diariamente. Como era o templo naquele tempo? Um exemplo. Aqui dizer que era o templo. E aqui era o sacerdote. Nossa próxima matéria nós vamos falar sobre o tabernáculo. Sombras, tabernáculos e templos. Que aí vai desmistificar muita coisa. Eu sei que depois vocês vão começar a andar só. O sacerdócio. Como era feito o sacerdócio no Antigo Testamento? Aqui, né? E aqui, Novo Testamento, Antigo Testamento. O povo trazia, aqui eu botei o templo, mas aqui já poderia ser referenciado já no templo de Salomão, né? Aqui ficava o, nem dizia o irmão Luiz, a churrasqueira. Aí, tudo bem. Aqui o povo trazia os seus sacrifícios,
O sacerdote depois lavava suas mãos, entrava aqui dentro, né? Os irmãos sabem os utensílios que existia aqui dentro, e chegava até a arca. No caso, ele, com as brasas destes sacrifícios, né? Ele levava até o incensário. Tinha um caminho, tudo isso tinha um significado. No Antigo Testamento, Deus se relacionava com o povo dessa forma. Não importa quantos, somente um entrava. Somente um falava com Deus. Somente um ouvia a voz de Deus. No Novo Testamento, como é que Deus fez? Esse aqui era quem? O sacerdote, não é isso? Como é feito aqui no Novo Testamento? Eu vou colocar aqui só as cabecinhas, tá? Vamos dizer que aqui é o povo. Agora o povo não está mais aqui fora. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu que separava o povo de Deus. Agora o povo está aqui dentro. Por quê? Alguém lembra de algum versículo que poderia referenciar isso aí? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, nós tínhamos que levar até o sacerdote. Ele ficava aqui na porta, né? Nem no ato, às vezes a gente não entrava. Ele entregava para a gente, ele aqui fazia, imolava o sacrifício, e daqui para frente era com ele. Anás e Caifás tinham uma maracutaia muito grande lá no templo, que as pessoas vinham e traziam, né? Isso nós vamos ver na teologia do Novo Testamento. Eles traziam seus animais, seus sacrifícios das suas terras longínquas, e quando chegava diante de Anás, ele falava, rapaz, diante de Caifás, dos sacerdotes, falava, não, sua ovelha aí está manca, não pode não. E aí, onde é que eu vou conseguir? Você no meio daquela que você ia ficar, tipo, irmão, você imaginou você sair daqui para Israel para oferecer um sacrifício? Que o seu sacrifício não serve? Se você tiver muito dinheiro, não tem problema. Você vai na casa de câmbio ali, compra o dinheiro daquela terra e compra outra coisa. Mas já no caso deles, não. E assim, muitas pessoas não eram assim. Então ia lá na casa de câmbio de Caifás, de Anás. Anás olhava e falava, rapaz, é o seguinte, ó, tem esse cordeiro aqui, custa tanto. Ah, mas eu vou comprar, eu não tenho. Não, eu aceito o seu como mercadoria. Já viu um carro usado quando você vai comprar, vender e comprar? Não, rapaz, eu tenho um carro ideal para você aqui. Você não esquenta não, você me dá o seu e aí eu divido aqui em suaves prestações. Você não precisa se preocupar, entendeu? Então eles estavam fazendo esse tipo de negócio dentro do templo. E foi por isso que Jesus chegou um chicote lá e fez. Que nem uma irmã lá no serviço deu uma de doido lá, né? Se fez de doido lá no templo. Por quê? Porque eles estavam fazendo da casa de oração um covil de ladrões, oprimindo o menos favorecido, porque quando chegava lá eles rejeitavam, mas se comprassem aquelas que já tinham a chancela do sacerdote de Anás, quando chegasse lá o sacerdote orasse, quando via aquele símbolo ali, pode entrar. E sendo manco, coxo, participando de toda essa coisa aí, né, que eu não sei nem o nome que diz, como é que fala, irmão? Você falou Lava Jato? Não, essa propina. Participando de toda essa corrupção toda aí, e aceito lá no templo. Só que Deus não estava mais aceitando isso desde quando, irmãos? Né? E assim, alguns antes de Caifás ainda, né? Mas desde quando Deus não aceitava mais aquilo? Desde a morte de Cristo. Não, ainda antes. No caso, Cristo ainda estava vivo. Desde o tempo de Zacarias, Malaquias, aonde os irmãos já ouviram dizer que existe o período interbíblico, e que alguns dizem que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Eles mantinham esses rituais, eles mantinham esses sacrifícios, eles mantinham esses cerimoniais.
É tanto que Jesus não conseguiu oferecer seu sacrifício lá no templo. Jesus teve que sair da cidade para se oferecer como sacrifício a Deus. É aqui nós vamos. Hã? Exatamente. Como é que eu posso dizer? Na lei, o sacerdote entrava de manhã, e à tarde. Ele tinha uma função. Lembra qual era a função de Samuel no templo? Acender o candelabro. Essa foi a função dele. E nós sabemos, né, depois nós vamos ver mais sobre isso, e aqui a gente tinha que ler Crônicas 24, Crônicas 25, a respeito do santuário, no versículo 9. Os sacerdotes, abram suas Bíblias aí, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. Ainda que eu falasse a línguas humanas e angelicais, se em mim não houvesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retira. Amém? O sacerdote, ele, vou simbolizar aqui, ele tinha ante sua roupa, uma orla no manto. E nós sabemos que ela tinha uns sinetes. Deixa eu ver aqui como eu fiz aqui que fica mais. Olha só, aí tá brincando, hein? Exatamente, as romãs. E entre as romãs, aqui eram as romãs e o sinete. Colocar de cabeça para baixo, né? As leis do Senhor são como a romã. 613 leis. Então vamos dizer que esse aqui é as romãs e os outros aqui são os sinetes, que ficavam, né, nas orlas das vestes do sacerdote. O sacerdote tinha a função de entrar no tabernáculo e fazer os seus serviços diários, né? Ele tinha que ofertar o sacrifício, ele tinha que se lavar, ele tinha que colocar a esperitadeira dentro dos tubos do candelabro para limpar, o azeite tinha que ser novo, ele tinha que trocar durante o dia. Uma coisa que eu acho muito interessante é que esse fogo que tinha aqui nesse incensário, ele não podia apagar. Como ele fazia, eu não tenho noção, mas assim é o que diz a Bíblia: não se apagará, o fogo arderá continuamente dentro do altar. Enfim, ele tinha essa função aí, ele tinha que fazer tudo isso. Ele cuidava dos pães da preposição que estava em cima ali. Então, de manhã ele entrava no templo. Esse daqui é a manhã. E nós sabemos que existia 2 sacrifícios. O da manhã, Samuel entrava para apagar o candelabro. E de tarde ele entrava para acender o candelabro. E nós até falamos uma vez, depois nós vamos falar sobre isso, que na hora que ele acendia, todos esses sacrifícios, toda essa fumaça que ficava por cima do tabernáculo se transformava numa nuvem de fogo. Tá. Pronto. Então esse daqui era o sacrifício da manhã e esse daqui era o da tarde. Jesus, ele foi oferecido como sacrifício, só que antes disso ainda, Deus enviou a lei.
ainda na manhã. Posteriormente, a lei simbolizava também, né, quando o sol nasce. Depois nós vamos falar sobre isso quando a gente direcionar o tabernáculo, quando o sol nasce. Tranquilo. E ali era o sacrifício da manhã. No caso do sacrifício da tarde, quem é que veio? Olha a referência: manhã, tarde, lei, graça. Olha, os irmãos já pegaram. O sol nasceu, Jesus simboliza o quê? O sol da justiça, né? O sol da justiça. Então, esse daqui foi o da manhã. Ele não tinha tanto, vamos assim dizer, tanto brilho como teve esse segundo aqui. Porque esse segundo aqui era Cristo. Esse daqui era uma sombra desse aqui. Quando Jesus veio, nele se cumpriu todos os mistérios e sombras que estavam nesses símbolos aqui. E todos eles foram revelados em Cristo ali. Os sacerdotes, eles tinham nas suas orlas as romãs e os sinos. Os sinos simbolizavam o quê? Barulho. Avisavam, um exemplo: o sacerdote entrou lá, foi oferecer o sacrifício lá no dia da expiação, lá no Santo dos Santos. E aí, se ele tombasse lá, quando houvesse sino, barulho, simbolizava que o sacerdote estava vivo. Só que entre os sinos havia uma romã. Agora me encontrei. E aqui havia um sino que era o que? Eu faço. Eu jejum. Eu oro. Eu me sacrifico. É como diz lá o fariseu, quando chegou diante do publicano, que Jesus disse, ele falou: olha, e teve um homem que orava e dizia: Senhor, né, eu não sou como este, eu jejuo 3 vezes por semana. A lei dizia para jejuar uma, ele jejuava 3. Eu dou o endro do cominho da hortelã, não sou como este daí. E já o outro se comiserava-se e dizia: Senhor, não sou digno nem de olhar para o céu, mas tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou: quem você acha que desceu justificado? Aquele que ouve a romã, aquele que ouve a graça. A lei simbolizava o quê? O barulho, o fazer, o agir, as muitas obras. O reino não se estabelece só do badalo, só do sino, só do barulho. Ele precisa dos frutos. E o sacerdote, ele tem que ter na vida dele tanto o badalo como os frutos. Hoje nós temos muitos badalos nas igrejas. Por quê? Eu me lembro uma vez que um irmão, ele riu de mim nesse texto aqui. E eu falava: mas como é que o metal soa? Eu não entendo. E não, irmão, ele não está falando que ele soa de transpirar. Ele está falando é que ele soa de timbre. Aí eu, e o irmão rindo. Eu, amém, né? Isso acontece. Hoje eu estou aqui. Mas enfim, a nossa humildade, né, no reino estabelece o fruto do Espírito. O badalo, que quer dizer o sino, não estabelece, porque o fruto vem do Espírito e o badalo vem do homem. Mas ele obedece, porque a gente é ensinado que a lei vem primeiro, mas a lei, por vir primeiro, ela não é um princípio. O fruto é um princípio. Estava falando aí, mas se você ler no Gênesis, que foi a tarde e a manhã no primeiro dia. Sim. A tarde e a manhã no segundo dia. Cristo sempre vai ser um princípio. A Bíblia diz que nele, né, e por ele foram estabelecidas todas as coisas, e por causa dele mesmo. Tem até o texto, a gente não leu aqui, de Romanos, que fala disso, que até mesmo da morte ele foi o primogênito, mas sendo primogênito antes dele ter morrido. Se eu chegasse aqui e dissesse que Jesus já tinha morrido antes da fundação dos tempos,
era alguma coisa extraordinária para os irmãos? Você já falou um pouco, Né? Já falou? Mas é assim, como os irmãos citaram, por quê? Porque para Deus ele já tinha estabelecido isso lá. Antes ainda, né, disso acontecer, para Deus isso já era uma coisa. Uma vez eu falei sobre isso, eu usei até aquelas duas colunas que tem ali, ó. Lembra que no templo de Salomão existia duas colunas? E cada uma delas ele deu o nome dos filhos deles. Ele deu o nome dos filhos dele. Um foi Joaquim, o outro foi eu não me recordo bem o nome. Mas uma simbolizava a conquista e a outra o estabelecer. Essa romã, e tinha uma romã, o irmão bem lembrou, essas romãs que simbolizavam o fruto, ela tinha um nome para Deus. Esse daqui era o de Davi e esse daqui era o de Salomão. Davi conquistou uma coluna realmente extraordinária, mas precisava estabelecer. E só estabeleceu através de Salomão. Jesus veio dessa forma. Precisou-se conquistar, porque no início, os irmãos lembram que Adão, naquela carreira que a gente fez aqui, todos estavam mortos em Adão. Não importa se o que você fizesse, como exemplo, como é que é o nome dele? Tem um texto, mas Ezequiel 14:14. Bora, meu filho. Agora você tem que ser. A gente não tem mais tempo, né, irmão? A gente quer tudo imediatista, né? Que fala. Isaías não, Ezequiel. 14:14? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não. É isso mesmo. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela. Aqui ele falava, né, de Sodoma e Gomorra, né, dos como é que eu posso dizer, das catástrofes, né, que viessem sobre aquela cidade. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, por sua retidão, somente eles poderiam se livrar a si mesmos. Assim diz o Senhor Jeová, o soberano. Então, se Noé, se Jó e se Daniel estivessem ali, homens retos, íntegros, né, diante de Deus, então esses poderiam se livrar daquela destruição, mas não teriam salvação. Por quê? Porque Deus já tinha sentenciado a todos em Adão. Mesmo antes de eu e você, não sei se faz muita diferença, de já ter nascido, nós depois, mesmo sem saber, poxa, eu estou aqui por causa de Adão, entre aspas, né? Por causa de um, nós também vamos ser salvos. Se nós fomos condenados por causa da ofensa de Adão, por causa do sacrifício de Cristo, não somos perdoados apenas da ofensa de Adão, mas somos perdoados também das nossas ofensas e de todos os nossos pecados. Então o sacrifício dele me purifica, não apenas da ofensa de Adão, mas de todos os meus pecados e todos os meus erros, né? Aí entra um princípio interessante de 2 Pedro, pode abrir aí, 2 Pedro, capítulo aqui nós estamos encerrando já. 2 Pedro 2, 9 e 10. Isso mesmo? Tá. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios. Não é esse texto não. Que tem medo de difamar. Deixa eu ver se é o primeiro. Aqui a passagem errada. É 1 Pedro. 9 e 10. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está falando de quem?
dos gentios, né? Está falando de nós. Mas Deus anteriormente já tinha falado sobre isso para o povo dele lá no Antigo Testamento. Quando ele falou: Moisés, no terceiro dia esse povo vai subir, e quando ele subir, eles serão meus sacerdotes para todas as nações. E eles não aceitaram. Continuaram naquele princípio daquele sacerdote aqui. Não, vai. Aí Jesus saiu daqui dos Santos, percorreu todo esse caminho e veio aqui fora, nos buscou e levou para dentro de novo. Hoje nós estamos aqui, é um princípio básico desse tabernáculo. Aqui é o local, o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Nós estamos aqui. Antigamente o povo ficava do lado de fora, e agora nós estamos aqui. Por quê? Porque Cristo veio nos buscar. E nós estamos caminhando para isso. O sacerdote não tem ficado do lado de fora. Nós entramos para ministrar e acender o candeeiro. Aí depois você medita lá na sua casa. Êxodo 24, de 1 a 11. Fica para sua meditação em casa. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vós sois povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por quê? Por causa de Cristo. Agora nós estamos já um pouco familiarizados com essa ideia da nova criatura, vamos assim dizer, para a angelologia. Para atender a Bíblia, que requer fé, mas o que é fé? A fé são os olhos da alma. Em lugar dos olhos da alma, Deus, eu estou na apostila na página 4. Em lugar dos olhos da alma, Deus desejou que Adão usasse a fé. Por isso Satanás trata de fazer-nos usar de todos os subterfúgios a fim de o uso negativo da fé. A fé deveria ser usada antes ou depois de o homem que ficasse na sua própria salvação. Quando procuramos profecias, feitiçarias ou coisas semelhantes, nós estamos procurando abrir os nossos olhos da alma, a fim de ver antecipadamente aquilo que Deus nos está revelando, a fim de que lhe agrademos, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Com os olhos da alma, pois neste tempo teremos corpos imortais, resultado de termos comido da árvore da vida, que é Cristo. Concluímos então que a fé foi dada em lugar dos olhos da alma. Quando a Bíblia diz que devemos crer como a palavra de Deus, sem intervenção e interpretação satânica, nem com os acréscimos ou omissões humanas. Eu só vou ler aqui que eu quero fazer um questionário aqui com vocês, aqui vai demorar 5 minutos. Os anjos podem ver o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo. O conhecimento do mal, página 6. No caso de Adão e Eva, eles tiveram conhecimento do mal falso. Esta foi uma das mentiras de Satanás. Tudo o que o homem conheceu foi a antecipação ilegal daquilo que Deus projetara originalmente para ele, através de Satanás, o que constituiu uma grande desobediência. Ele queria que o homem usasse a fé no lugar dos olhos da alma. O conhecimento falso através de Satanás desagrada a Deus. O justo viverá da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o diabo soube que o homem tinha capacidade de usar a fé para agradar a Deus e dominar o universo criado, armou o seu plano para desviar a sua capacidade. Aí aqui é a eternidade e o tempo, os irmãos acreditam que já conhecem isso daqui. Aí aqui ele fala da linha traçada, né? Entre a linha, ele estabelece Cristo como alfa e ômega, e o círculo ele estabelece como o princípio e o fim. No caso ele não tem início nem fim, e no caso do triângulo ele fala: eu sou o que era, o que é e o que há de ser, né? Isso aí os irmãos não vai ter muita dificuldade com isso. Tá, o estado do é e do será, eu acredito que os irmãos, a irmã tinha até postado lá sobre isso daqui, projeção profética. O que quer dizer uma projeção profética?
É uma revelação do passado para algo do futuro. Alguém que profetiza não conhece nem conheceu, mas lhe é revelado por uma pessoa em circunstâncias ao qual viveu em seus dias ou que haverá. Eu quero fazer só uma pergunta para vocês aqui. Segundo o texto, o mundo dos homens é uma expansão do meio da terra, do céu, das águas, do cosmos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 fala sobre isso. Mas depois você lê. Esse aqui é bom que não tem a resposta. Em qual texto Pedro está registrado os céus? Não. Deus comunicar aos homens usa. Acabei que eu não falei sobre isso, né? Ele está na última aqui, ó, eu cortei. Mas enfim. Leiam a partir da página 14, eu não sei que página está aí na apostila de vocês. É na 12, onde está escrito homens, anjos e o mal, que tem um título. Aí está escrito aula 1, capítulo 3. 13. Homens, anjos e mal. Exato, e o mal. Tá. Página 13. Página 13. Então vocês leiam a página 13. E olha, irmão, agora é com vocês. Vai ter um questionáriozinho. Na página 12, na página 25? Página 23. Tem um na página 7. Não. Depois desse daí. Tem um na página 12. Depois desse. A minha aqui está na página 25. Tem um na página 22. Eu tenho que fazer isso de novo. A partir daí para frente. Essa outra aí a gente já meditou um pouco. 22. É 22. Tá lá. Eu vou pegar aquela e vou colocar aqui. Aí eu acho que essa daqui era uma anterior, sem estar editada. Tem um na página 33. O meu já está na 37. Na 34. Tá. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Desliga aqui. Eu tô fazendo um curso, os irmãos sabem.